Gente, boa tarde. Olha só esta imagem. A imagem que Cristo deu os últimos suspiros. Observa bem essa imagem. E medite um justo, o Filho do Deus vivo, perfeito, imaculado, morreu a morte de cruz, a morte mais maldita que um ser humano poderia permitir uma morte. Ele não era ladrão, ele não era criminoso, ele não era mentiroso, ele não era picareta, ele não era assassino, ele não era nada disso. Ele era o único justo que andou pela terra e não pecou. Imagine, eu e você podemos pecar, mas só por meio dele é que nós somos perdoados. Nós somos justificadas. Foi por ele que hoje nós estamos assentadas juntamente com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade, dominadores do mundo e forças malignas, com autoridade nos céus e na terra. Por que nós temos autoridade nos céus e na terra? Você poderia se perguntar assim: eu não vivo na terra, ou eu não vivo no céu, eu só vivo na terra, para que minha autoridade tem que ser nos céus e na terra? Porque os céus e a terra são um só. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelo Espírito Santo de Deus, o poder dinamite que foi até o inferno e retirou as chaves da morte e do inferno, o diabo perdeu a autoridade que ele tinha até da casa dele, que era o inferno. E ele resgatou isso com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele é o único que pode vencer a morte. Imagine o seu problema. Imagine se é uma doença. Imagine se é uma conta sem pagar. São dívidas. Jesus Cristo já pagou todo o escrito de dívida. Ele disse que está cancelado todo o escrito de dívida. Aí você se pergunta: e por que eu estou vivendo nessa situação? Você se perguntou? Por que você está vivendo nessa situação? Em Mateus 8, 28, 10 diz o seguinte, vou colocar aqui para você ler. Veja bem, Jesus Cristo foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ele quis dizer, olha, você agora tem a mesma autoridade que eu. Ele não morreu e ressuscitou apenas para nos salvar, apenas para nos perdoar. Esse foi o maior presente. Mas dentro desse pacote, dentro desse presente, existe a autoridade que nos foi dada. Foi por essa morte aqui, ó, que eles nos deu a autoridade para reinar. E essa autoridade diz lá em Provérbios que o poder da língua é para a vida e para a morte. Você já pensou que na época dos reis não existiam livros, não existiam códigos impressos em leis, existiam a palavra do rei. Tudo era dado em julgamento para o rei, tudo o rei que decidia. E hoje nós estamos debaixo do sistema de Deus. Nós estamos debaixo das regras dele, do sistema dele. E nós somos representantes deles aqui na terra, de Deus. E
Com isso, nós temos a autoridade. Com a nossa boca, nós comeremos. Com a nossa boca, faremos todas as coisas. Se a conta está sem pagar, declare contas pagas, suprimento estabelecido, dispensas cheias. Tá faltando a cura? Declare cura chegando, órgãos internos e externos sendo saudáveis, sendo curados. Declare. Sabe por que eu digo declare? Porque quando você fala, a sua boca, o que tem na sua boca tem poder e ela não volta vazia. A palavra de Deus diz que antes elas cumprem o desejo, elas cumprem a ordem que elas devem ter na esfera material, nossa terra, e somente após isso é que elas cumprem o propósito. Elas nunca retornarão vazias. Ou seja, se está saindo maldição da sua boca, se está saindo reclamação, se está dizendo que o filho está desobediente, se está dizendo que as contas estão sem pagar, que você está endividado, que você é triste, que você é depressivo, o que sai da sua boca acontece. E se você está dizendo, minhas contas são pagas, minhas despesas são supridas, minhas necessidades são supridas, também acontecerá. Da mesma forma é com a presença de Deus. Se você declara que você tem a presença de Deus, se você simplesmente busca ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você será guiada pelo Espírito Santo de Deus. Acorda, está na hora da igreja não só ser suprida com o poder de Deus, porque nem as aves dos céus, que elas voam, elas não trabalham, elas voam, elas são livres, elas não plantam nem colhem, elas são simplesmente supridas com o que há de melhor. Deus não deixa as aves morrerem de fome. Imagine a nós que somos a vontade de Deus. Pense nisso, medite nisso. Está na hora de não só a igreja ser suprida, como ela se levante para suprir outros de cura, de milagres, de prodígios. E eu creio que hoje, dia 23 de abril, é o dia que você vai parar, vai meditar e vai dizer qual é a área que eu estou precisando ser suprida. O que está faltando para que eu seja suprido? O Espírito Santo vai te dizer. Vai te dar sabedoria. A melhor direção é a direção do Espírito Santo, porque ele cria, ele destrói o que precisa ser destruído, ele retira o que precisa ser retirado e ele constrói o que precisa ser construído, porque ele criou os céus e a terra, você e eu. Então, melhor do que o próprio Criador não existe. Não existe nada melhor do que ele. Vá direto à fonte. Busque o que você necessita. E se você precisar de mim, conte comigo. Eu estarei aqui. Um beijo grande. Vamos avançar.